Alô, amigos, Rede Brasil Cidadão, com a sua ponta de lança Rádio Brasil Cidadão. Estamos aqui apresentando mais uma videoaula. Essa videoaula é a de número 8, voluntariado nas organizações. É a do Seminário de Sustentabilidade, a videoaula Voluntariado nas Organizações. Por que e como motivar a participação cidadã dos funcionários na sua organização? Essa é a primeira pergunta. Voluntariado nas empresas. Aí está o sumário. Nós temos qual o significado de voluntariado? 2. Alinhando a atuação social com os negócios. 3. Vantagens para a adoção de um programa de voluntariado. 4. E se o programa de voluntariado não estiver alinhado? Essa é uma pergunta. 5. Quais os benefícios relacionados ao seu principal ativo, que são os recursos humanos? 6. Por onde começarmos? 7. Qual seria um pontapé inicial? 8. Como obter êxito com um programa de voluntariado? O 9. Quais as formas de atuação das empresas? O 10. Como ocorrem os programas de voluntariado? O 11. Formalização do voluntariado empresarial. O 12. Práticas de estímulo ao voluntariado. O 13. As práticas de divulgação do voluntariado. O 14. Vamos arregaçar as mangas? O 15. A iniciativa do programa. O 16. Reflexões preliminares. O 17. Qual a percepção externa? O 18. Alinhando com os objetivos da empresa. O 19. Uma sugestão para o primeiro grupo de trabalho. O 20. O plano de ação. O 21. Colocando o tema em debate. O 22. Mapeando o público interno. O 23. Estabelecendo prioridades institucionais. O 24. Conhecendo a comunidade. O 25. Conclusão e apresentação das propostas. Bom, então vamos passar a cada um desses itens que foram apresentados aí no sumário. Qual o significado de voluntariado? Voluntariado, o que isto representa para nós? O voluntariado nasce da nossa necessidade de trocar o que cada um de nós tem de melhor com o que os outros têm de melhor a oferecer. Nós temos saúde, educação, recursos, contatos, aptidões, talentos e consciência. A comunidade tem sonhos, desvantagens estruturais e uma imensa necessidade de acreditar nos seus sonhos, ou seja, de colocá-los em prática. Percival Caro Preso, 1998. Nossa maior realização pessoal está em descobrir que nossos talentos podem trazer um benefício concreto e real para a vida de outras pessoas. O que todos nós buscamos como voluntariado é essa pergunta. Promover a cidadania. A superação do assistencialismo é a tônica do novo padrão de voluntariado que se instalou no Brasil. Embora continue importante atender populações em situação de risco, o conceito-chave não é mais apenas socorrer os necessitados, é promover sim a cidadania. A ênfase passa a ser a educação, a capacitação profissional. Novos temas entram para o repertório do voluntariado, como preservação ambiental, promoção da ética na política e nos negócios, cultura, defesa de direitos. O que significa o voluntariado para a sua empresa? Construir um programa de voluntariado em sintonia com seus objetivos de negócio é uma das melhores estratégias que uma empresa pode adotar. Existem basicamente duas formas para o envolvimento social da empresa. A primeira é construir um programa de voluntariado em sintonia com seus objetivos de negócio, ou seja, alinhado com a própria estratégia empresarial. E a outra é desvincular as estratégias de atuação social das suas estratégias negociais.
2. Alinhando a atuação social com os negócios. Trata-se de uma das melhores estratégias que uma empresa pode adotar. Temos exemplos. A organização A desenvolve educação alimentar, a B faz ações de saúde, a C dá assessoria em gestão. Intencionalmente ou não, há aí um alinhamento com a atividade lucrativa, sem dúvida, uma maneira da empresa utilizar suas melhores competências em favor da comunidade. Um programa de voluntariado também pode se alinhar aos objetivos de negócio de outras formas. A primeira, ajudar a atrair e manter os melhores profissionais do mercado. A segunda, desenvolver determinadas habilidades e interiorizar conceitos dos funcionários. A terceira, reforçar a imagem da empresa. A quarta, conectá-la a públicos de seus interesses. Isso é muito importante. O terceiro item, vantagens para a adoção de um programa de voluntariado. Primeiro, fortalece a imagem da empresa, particularmente junto à imprensa e aos formadores de opinião, ou seja, atinge positivamente segmentos que influenciam a opinião pública em geral. As ações voluntárias podem constituir uma forte ligação da empresa com as comunidades de seu entorno, promovendo o conhecimento mútuo que reduz resistências de ambas as partes. O item 4. E se o programa de voluntariado não estiver alinhado? No Brasil, surpreendentemente, a prática tem demonstrado que a maioria das empresas não se preocupa em estabelecer relação entre o programa de voluntariado e sua estratégia de negócio. Algumas declararam que as atividades sociais estavam totalmente desvinculadas do negócio, pois a expectativa de retorno descaracterizaria a ação, levando à perda de credibilidade. Mesmo assim, as empresas observam resultados positivos para seu negócio, advindos do exercício das atividades de caráter social. O quinto item, quinto macro item, né? Quais os benefícios relacionados ao seu principal ativo, os recursos humanos? Para o funcionário, o voluntariado é uma importante oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal, e não apenas por conta dos cursos e seminários que alguns programas proporcionam. A empresa só tem a lucrar. 1. Percebe-se claramente o incremento na satisfação de seu pessoal, que, motivado, retribui com mais empenho e qualidade seus préstimos à empresa. O segundo item. A diversidade imprevista do trabalho voluntário propicia a ampliação de horizontes, criando situações capazes de fazer emergir talentos e potencialidades desconhecidos pela empresa. Como ocorre essa satisfação? Pesquisas mostram que a disponibilização de tempo pela empresa é apontada pelos voluntários como um dos fatores principais que facilitam a ação voluntária. Mostram também que o trabalho voluntário leva a que gradativamente as pessoas aumentam seu envolvimento e passam também a dedicar parte do seu tempo livre à ação voluntária. 1. Participar do programa satisfaz uma necessidade de relacionamento interpessoal, de integração do trabalho com a expectativa de realização. 2. Gera energia que transborda para demais facetas da vida, melhorando as relações com familiares, colegas e clientes. 3. O sentimento de pertencer a um grupo cria laços mais fortes de identidade e cooperação, tanto em situações cotidianas como em eventuais momentos de crise. E como ocorre a ampliação de horizontes? Os voluntários ampliam seu leque de competências pessoais e profissionais não apenas através das ofertas de suas aptidões e conhecimento, como têm a oportunidade de exercer todo o seu poder criativo e desenvolver habilidades de relacionamento e comunicação interpessoal, participando em processos decisórios e negociais de coordenação e liderança no trabalho em equipe. Em resumo, o programa pode ser colocado como instrumento para o desenvolvimento de recursos humanos, preparando equipes capazes de atuar com mais harmonia e sensibilidade. Percebam a importância disso, hein? Disseminação de conhecimentos. Um dos aspectos mais importantes é a possibilidade de transferir competências e técnicas modernas, disseminando conhecimentos para além dos muros da empresa, ou seja, trata-se do principal caminho pelo qual os programas de voluntariado empresarial podem ter uma função transformadora da realidade.
Trata-se de fortalecer pessoas e organizações, ajudar a formar cidadãos capazes de se apoiar mutuamente para que eles próprios mudem a realidade de suas comunidades. Em outras palavras, o programa de desenvolvimento, o programa de voluntariado nas empresas promove o desenvolvimento socialmente sustentável. Item 6. Por onde começamos? Essa é a pergunta. Há uma série de ações sendo realizadas por empresas para promover e apoiar o envolvimento de seus funcionários em atividades voluntárias em sua comunidade. Algumas já bem conhecidas, mas certamente muitas outras que nem imaginamos. E essas ações podem variar desde o simples apoio informal para que as pessoas dediquem-se ao voluntariado espontâneo fora do horário de trabalho, até a criação de programas formais na empresa, nos quais os funcionários são convidados a participar, utilizando o tempo da jornada normal de trabalho ou outros recursos organizacionais. Em princípio, as possibilidades das empresas para criar formas de atuação social e estimular seus colaboradores a participar delas não têm limite. O grande item 7. Qual seria o pontapé inicial? Aceitando-se a realidade de retração do Estado e ampliação do papel do mercado e do chamado terceiro setor, composto das organizações privadas sem fins lucrativos, de finalidade pública, faz-se necessário identificar quais são as populações e as questões sociais que, ao deixar de ser adequadamente protegidas pelo Estado, não são atendidas pela atuação das empresas nem pelas organizações sem fim lucrativo. Essa informação é relevante para que as empresas que desejam direcionar estrategicamente seu investimento social de forma a atender necessidades e carências efetivas e não somente satisfazer desejos altruístas que podem levar ao desperdício ou à canalização ineficiente dos recursos. Área de atuação social da empresa por origem de capital. Então aqui vem saúde, educação, meio ambiente, arte e cultura, esporte. Essa é a distribuição das ações privada nacional, pública e multinacional. Educação é a maior e em multinacional. População-alvo da atuação social. É aqui vem desde crianças e adolescentes até minorias étnicas. Então, crianças e adolescentes disparado é o maior, com 47%. Depois vem aqui adultos, famílias, terceira idade, até dependentes químicos e minorias étnicas. Item 8. Como obter êxito com o programa de voluntariado? A eficiência, que é a lógica do mundo dos negócios, precisa estar também na lógica do programa de voluntariado, sob pena de não obter os apoios necessários interna e externamente. Nesse sentido, é necessário distinguir dois aspectos, eficiência de processo e eficiência de resultado. O primeiro, eficiência de processo, diz respeito ao funcionamento do programa, ou seja, ele tem que ser capaz de mobilizar os funcionários, de estimulá-los e participar das ações voluntárias, de cobrar as responsabilidades que cada um assumiu, de conseguir que a comunidade apoie o programa e se envolva. Já a eficiência dos resultados remete às seguintes perguntas. Para que serve o programa? Ele é socialmente relevante? Ele está mudando alguma coisa na comunidade, ajudando a transformar a realidade? Ou está apenas dando um atendimento imediatista de horizontes limitados e que se esgota em si mesmo? Passamos ao item 9. Quais as formas de atuação das empresas? Primeira, a forma mais comum de atuação é a de doação de dinheiro, material ou equipamento praticada por 36% das empresas. Ela ocorre com maior frequência na indústria do que no comércio. É 44% contra 32%. O segundo item. A operação direta de programas sociais é observada em 21% das empresas estudadas, ocorrendo com frequência maior no comércio do que na indústria, 24% contra 16%. Nas entidades públicas, a operação de programas suplanta a doação de recursos para fins sociais. 3. E, finalmente, as forças de atuação, que incluem a formação de parcerias e alianças estratégicas e a estruturação de programas de voluntariado, que ainda são mais comuns no setor público e no comércio. Qual é a melhor forma de atuar? Essa é a pergunta. A visão dominante ainda é de que as empresas privadas têm por maior finalidade a geração de lucros.
são capazes de gerar expressivos excedentes financeiros ao perseguir suas missões de produzir, distribuir e vender bens e serviços. Entretanto, a visão de que o único papel possível para empresas socialmente responsáveis é gerar lucro, criar emprego, satisfazer consumidores, pagar impostos e destinar uma parcela dos resultados à filantropia está cedendo espaço para uma visão que amplia as possibilidades de situação da atuação empresarial no campo social. Conhecimento técnico gerencial, canais de comunicação, distribuição, inúmeros recursos ociosos ou subutilizados e, sobretudo, pessoas com aspirações, motivações e competências próprias que passam boa parte do seu tempo no trabalho podem contribuir decisivamente para a melhoria da sociedade, elevando o nome da empresa apoiadora. Por que essa nova tendência? Como vimos, motivações, recursos e competências estão iniciando novos caminhos para o envolvimento empresarial na área social. A formação de alianças e parcerias com entidades sociais, onde a empresa utiliza suas competências e seus recursos disponíveis para promover ações sociais, mais do que simplesmente aporta dinheiro, passa a representar uma oportunidade estratégica para alinhar estas atividades a seus objetivos empresariais. É nesse contexto que se introduz no estudo o tema de voluntariado empresarial. Empresas que estimulam seus funcionários a voluntariamente, sem remuneração adicional, atuar em projetos e programas sociais em suas comunidades. Passamos ao item 10, então. Como ocorrem os programas de voluntariado? A análise basicamente aborda 3 aspectos de envolvimento das empresas na promoção do voluntariado entre seus colaboradores. A primeira delas, formalização do voluntariado empresarial, práticas de estímulo ao voluntariado e divulgação do voluntariado. Vamos ao item 11. Formalização do voluntariado empresarial. Entende-se por formalização o nível de internalização do voluntariado nas práticas de gestão da empresa, contraposto ao voluntariado como uma atuação descolada e estranha à organização, vinculada simplesmente a indivíduos isolados. Esse aspecto é levantado em 3 questões feitas às empresas estudadas. A primeira delas, existem funcionários da empresa que executam ações voluntárias? O segundo, o voluntariado ocorre também durante o horário de trabalho? Terceiro, há uma pessoa ou área formalmente responsável pelas ações de promoção dos voluntários? Há funcionários voluntários? Aí aqui a gente tem sim, 48%, não 18%, não sabe, não respondeu. Há voluntariado durante o trabalho? Aqui também da mesma forma. Não respondeu 49%, sim, não 34%. Existe uma área ou pessoa responsável na empresa por voluntariado? 70% não, 14% não respondeu, só 16% que sim. Há funcionários voluntários? Aí tem abaixo de 100, entre 100 e 1.000 e empresas acima de 1.000. E aqui estão os resultados, 64%, 42%, não respondeu, não, tal. Há voluntariado durante o horário de trabalho? Da mesma forma, empresas com abaixo de 100 funcionários, entre 100 e 1.000 e acima de 1.000. E aqui os resultados. Não respondeu, não e sim. Existe uma área ou pessoa responsável na empresa pelo voluntariado? Da mesma forma, empresas abaixo de 100, entre 100 e 1.000 e acima de 1.000. E aqui o resultado para quem não respondeu, não e sim. O não, que é o amarelo aqui, é o bem maior. Há funcionários voluntários? Multinacional, 57%, no caso, sim. Público, 54%, privado, 45%. Da mesma forma, sim, não sabe, não respondeu. Há voluntariado durante o horário de trabalho? Da mesma forma, multinacional, público e privado, com os seus resultados. Existe uma área ou pessoa responsável na empresa pelo voluntariado? Da mesma forma, privado, nacional, público e multinacional, e aqui os percentuais. O não é o percentual amarelo aqui, que é o maior em todos. Agora é por região. Então aqui vem Sul. Há funcionários voluntários desde a região Sul até a Sudeste.
Voluntariado durante o horário de trabalho? Aí aqui é Distrito Federal, Sudeste, Nordeste e Sul. Existe uma área ou pessoa responsável na empresa pelo voluntariado? Da mesma forma, Distrito Federal, Nordeste, Sudeste, Sul, a maioria é, aqui não. Vamos ao item 12. Prática de estímulo ao voluntariado. Primeiro, o que efetivamente fazem as empresas para estimular o voluntariado? É a pergunta. Quais práticas são utilizadas para promover essa forma de atuação social? 3. Dispensar os funcionários de suas obrigações regulares de trabalho, semanalmente, mensalmente ou esporadicamente, para que possam dedicar-se como voluntários a atividades sociais, é, afinal, a forma principal de atuação das empresas. Ou há outras formas de estímulos mais eficazes? Pergunta. Enfim, o quarto. Quais são as práticas que fazem um programa de voluntariado empresarial? Aqui vem as práticas de estímulo ao voluntariado. Análise qualitativa do quadro das práticas. Primeira, analisado coletivamente, os dados revelam uma característica também confirmada no estudo qualitativo de 22 empresas no Brasil. Não é possível pensar no voluntariado empresarial de forma dissociada do investimento social da empresa. Um e outro estão quase sempre relacionados. Essa é a primeira. A segunda. A prática mais comum, que ocorre em 21% dos casos, é a oferta de recursos financeiros a projetos onde atuam voluntários da empresa. A terceira. Esta combinação voluntariado-dinheiro traz inúmeras vantagens, aliando a primeira com a segunda. Impacto, a possibilidade de impacto é ampliada nas entidades. Para a empresa, os funcionários servem como um assegurador da qualidade do seu investimento. Seus colaboradores estarão zelando pelo bom uso dos recursos. Para os empregados, o apoio financeiro da empresa à entidade onde seus funcionários atuam como voluntários é um indicador de que a empresa apoia a sua atuação. E seu investimento pessoal é valorizado, obviamente. Para a comunidade ou a organização do terceiro setor beneficiada, esse par combina 2 ou mais escassos recursos: tempo de profissionais qualificados e dinheiro. Práticas de estímulo ao voluntariado. Aqui está o levantamento das práticas. Então oferece recurso, estimula a atuação, forma grupo, divulga oportunidade, dispensa horário, valoriza a seleção, premia e divulga voluntário, realiza estudos de pesquisa, estimulação em aposentados, valoriza na promoção de funcionários. Então vem aqui desde oferece recursos e projetos, que é aqui com 21%, depois com 17% estimulação em projetos das empresas, com 17% forma grupos, divulga oportunidades, dispensa horário de trabalho, valoriza na seleção de novos funcionários, premia e divulga voluntário e por aí abaixo. Práticas de estímulo ao voluntariado. Análise qualitativa do quadro das práticas. O estímulo à participação de voluntários em projetos sociais dirigidos pela empresa surge em 17% das empresas. Nesses casos, são as empresas que assumem a dianteira na promoção do voluntariado, dirigindo seu potencial aos projetos que ela inicia. Em inúmeros casos, o que se observa é o processo contrário. Os voluntários se auto-organizam primeiro para posteriormente pleitear o apoio da empresa. A promoção da formação do grupo de voluntários, também apontada por 17% das empresas, é outra forma de coordenação do voluntariado pela empresa. Nesta prática, as empresas promovem e coordenam reuniões para conjuntamente definir as prioridades de atuação social voluntária. Dando sequência. Uma forma mais passiva, mas de grande potencial articulador na promoção do voluntariado, que ocorre em 14% das empresas, é a divulgação de oportunidade de trabalho voluntário. Essa divulgação pode ocorrer por meio de sistemas de comunicação simples, como murais e jornais internos, ou por recursos eletrônicos, como a intranet da empresa, ou hoje todas as mídias que estão aí disponíveis. Nessa forma de atuação, é importante a existência de uma área ou pessoa de referência que atua como polo irradiador da informação. Valorizar a experiência como voluntário de candidato a emprego é um forte elemento sinalizador do perfil funcional desejado pela empresa. Formação acadêmica, experiência profissional e postura cedem espaço para outros requisitos. O engajamento social. Contratar bons cidadãos tem sido uma tendência. 10% das empresas afirmam utilizar o quesito na seleção de novos colaboradores.
Contratar pessoas que atuam como voluntário não é somente uma demonstração de responsabilidade social das empresas. Uma pessoa que, além de trabalhar profissionalmente, encontra tempo e disposição para atuar como voluntário é um recurso valioso para as empresas modernas. Qualidades como liderança, dedicação, capacidade de trabalho, iniciativa, firmeza de caráter podem estar mais presentes entre esses profissionais. 9% das empresas valorizam o voluntário com prêmios não monetários ou outras formas de reconhecimento individual, como a divulgação do trabalho realizado em revistas internas, realização de festa, concessão de símbolo, buttons, broches, etc. Existem alguns receios que podem desvirtuar o conceito de voluntariado. Empresas em que ele seja uma atividade compulsória e onde seja motivo por interesse não manifesto de benefícios pessoais, como conseguir um emprego, uma promoção, ganhar visibilidade, status, aumentos salariais, prêmios, dinheiro e etc. Algumas formas inovadoras e ainda pouco disseminadas, hein? A realização de estudos e pesquisas como recurso para potencializar a atuação voluntária foi relatada por apenas 5% das empresas. O acompanhamento dos projetos sociais da empresa segundo os mesmos critérios de controle e avaliação utilizados nas áreas de negócio é ainda uma realidade praticada por poucas empresas. Outra forma de atuação comum nos Estados Unidos é a expansão dos programas de voluntariado empresarial para abranger não apenas seus empregados, mas também para aposentados da organização. Estamos no item 13 agora. As práticas de divulgação do voluntariado. A prática de divulgação das ações de investimento social da empresa por meio de ferramentas de marketing e comunicação é um tema controverso. Qual o limite entre a busca legítima de reconhecimento público da postura socialmente responsável de uma empresa e a manipulação intencional do investimento social com a finalidade de oferir ganhos de imagem junto à opinião pública e ao consumidor? Embora esteja em curso um rápido processo de aceitação do papel social das empresas pela opinião pública, o brasileiro ainda tende a desconfiar da esmola e buscar nas verdadeiras intenções das empresas que investem no campo social. Talvez, por esse motivo, muitas empresas com práticas consistentes de investimento social tenham adotado políticas de comunicação institucional de sua atuação social, no mínimo cautelosas. Item 14. Vamos então arregaçar as mangas. O apoio a estas ações espontâneas pode ser o ponto de partida para o programa de voluntariado. A empresa pode fornecer espaço adequado para que os voluntários se reúnam, guardem materiais, armazenem o produto de coleta ou ainda permitem que se realizem campanhas internas, mobilizando os colegas em torno de uma causa. Estimular a criação entre os voluntários da empresa de um grupo coordenador que lhes permita ampliar o alcance de suas ações a atrair mais participantes. Também é muito útil franquear aos voluntários espaço nos mecanismos de comunicação da empresa, murais, jornais, todas as mídias que a empresa tem. Isso é muito importante, né? Inclusive, com referência, né, a boletins eletrônicos, colocar nos equipamentos, instalações, sistemas de empresa à disposição de determinada ação voluntária, ali como a limpeza de um rio, um curso profissionalizante ou mesmo a encenação de uma peça teatral. Uma prática comum é a doação de materiais com finalidades variadas, como mutirões de construção, né, transformação de produtos vendáveis. Nos Estados Unidos, as empresas doam recurso financeiro para causas ou instituições nas quais seus funcionários estejam envolvidos. Por exemplo, depositando 100 horas voluntárias de trabalho. O apoio da empresa será decisivo internamente para o desenvolvimento do laço de solidariedade e do espírito cívico, fazendo com que mais pessoas se incorporem às ações de benefício da comunidade. Mas, provavelmente, o maior apoio é a participação dos dirigentes da empresa nas ações voluntárias. Envolver acionistas, diretores, gerentes, supervisores é levar à prática o velho conceito. O exemplo vem de cima. Item 15. A iniciativa do programa. O simples apoio às ações voluntárias espontâneas ainda não constitui um programa. Como já foi mostrado, ele só começa a nascer quando a empresa decide tratar essa força solidária como mais de um de seus projetos, passando a organizá-la, gerenciá-la com os mesmos critérios, né, de eficiência que caracterizam o mundo do negócio. A primeira iniciativa de formação do programa pode ser das pessoas que já fazem trabalho voluntário. Pode ser ainda da diretoria ou do departamento de recursos humanos, que viu no voluntariado um fator de coesão interna. Ou ainda
do pessoal de comunicação que identificou uma oportunidade de melhorar a imagem corporativa. Na verdade, esse primeiro impulso pode partir de qualquer área, mas sempre será fundamental ganhar o aval dos dirigentes da empresa. Afinal, a proposta é dedicar a ele tempo, recursos, talentos da organização. 16. Reflexões preliminares. Uma das primeiras reflexões a fazer é a empresa tem condições internas de criar um programa de voluntariado. Né? Aí tem um ponto de interrogação. A empresa tem condições? Ela quer. Isso implica analisar o seu clima organizacional, conflitos existentes, eventuais reivindicações e, a partir daí, definir se o programa será bem recebido ou não. Seria cinismo falar em voluntariado numa empresa com graves problemas de segurança e salubridade, onde as pessoas sofrem acidentes com frequência e adoecem como decorrência da atividade profissional. O mesmo vale para organizações que atrasam os salários, desrespeitam a legislação trabalhista, não concedem benefícios comuns em seu setor, mantêm um clima interno desfavorável. Ou ainda, onde não há oportunidade de progresso profissional, falta de diálogo com a direção, não se estimula a criatividade. Item 17. Qual é a percepção externa? A mesma reflexão deve ser feita em relação aos beneficiários da ação voluntária, em geral a comunidade do entorno. Como essa comunidade percebe a empresa? Por acaso é uma indústria que despeja resíduos no rio, polui o ar, mantém um lixão no bairro? Os vigias da empresa são arrogantes, criam problemas com os vizinhos? A empresa não oferece oportunidade de trabalho para os moradores de seu entorno? Ou é uma organização que respeita o meio ambiente, a vizinhança, interessando pelos seus problemas e tentando agir para melhorar a situação? Enfim, o programa ajuda a identificar muitos problemas da própria empresa e a encontrar soluções para eles, pois internamente amplia o espírito de participação e no âmbito externo estreita laços com a comunidade. Item 18. Alinhando com o objetivo da empresa. Outra reflexão importante é sobre os valores, a missão da empresa, seus objetivos de negócio. Para tanto, é preciso considerar que nem sempre os valores de uma empresa estão claramente expressos, mas mesmo difusos, eles existem. Tem a ver com as tradições, com a cultura interna, as crenças que moldam o jeito de operar da organização. A missão é mais fácil de identificar porque se liga diretamente ao que a empresa faz, expressando para a sociedade a função de seus produtos e serviços. Já os objetivos de negócio são de cunho nitidamente utilitário, mas suficientemente amplos para englobar aspectos como penetração no mercado, imagem junto a acionistas, clientes, fornecedores e consumidores. Um programa de voluntariado em sintonia com os valores, missão, objetivo e negócio da empresa passa a ter função estratégica, reforça a cultura interna, amplia o alcance de suas operações para a sociedade e colabora para a inserção da empresa nos vários segmentos de público de interesse. 19. Uma sugestão para o primeiro grupo de trabalho. A proposta de criar um programa de voluntariado precisa ir aos poucos, incorporando mais e mais pessoas. Uma orientação para que isso ocorra naturalmente é, logo no início, criar um grupo de trabalho com funcionários de diferentes departamentos. No caso de uma pequena empresa, onde todos se conhecem, esse grupo pode ser mais informal, pois os contatos se dão naturalmente no dia a dia de trabalho. Numa grande empresa, será necessário ter mais atenção para com a participação das várias áreas. A presença de representantes de recursos humanos, marketing, comunicação, como também da diretoria, é sempre importante. Não esquecer de incluir funcionários de níveis hierárquicos diversos para garantir a pluralidade de percepções. Definição dos objetivos do grupo de trabalho. Este grupo deve ter claros os objetivos que a empresa pretende alcançar com o programa de voluntariado. Quer reforçar sua imagem? Melhorar o relacionamento com as populações do seu entorno? Apresentar-se como uma empresa socialmente responsável? Promover a coesão interna e reforçar a ligação funcionário-empresa? Pretende apoiar iniciativas diversas ou a sua vocação é concentrar-se em uma área específica, como saúde, cultura, educação, defesa de direitos, etc. Item 20. O plano de ação. O grupo de trabalho precisa buscar conhecimentos para evitar erros, a partir de experiência de voluntariado de outras empresas, assimilar conceitos, debater ideias. A participação em cursos e seminários é um caminho. Em muitos casos, poderá ser buscar especialistas para assessorar a montagem do programa. Uma das primeiras tarefas do grupo é mapear as ações de responsabilidade social que a empresa já faz.
Também deve levantar informações sobre atividades semelhantes desenvolvidas por fornecedores, concorrentes e clientes. Esse grupo precisa desenhar um plano de ação claro e conciso. Deve definir os objetivos do programa e como envolver o conjunto de organização nele. Especial atenção deverá ser dada à estratégia para sensibilizar a hierarquia da empresa, conselho, diretores, gerentes, chefe de seção. Mesmo que a ideia do programa tenha partido do presidente da companhia, isso não assegura que a hierarquia o apoie. São elementos importantes do plano de ação a distribuição de tarefas entre os membros do grupo de trabalho e um cronograma de atividades também. Mais tarde, ele será substituído por um projeto, documento mais completo a ser redigido na fase da implantação do programa. 21. Colocando o tema em debate. Com linhas básicas de uma ação definidas, é hora de ampliar o debate sobre voluntariado dentro da empresa. Algumas atividades possíveis. Campanhas internas para despertar a atenção, cartazes, folhetos, reportagem no jornal interno abordando o tema com maior profundidade, entrevistas com os que já fazem ações comunitárias, divulgação externa, dar ao público a intenção da empresa, debate, seminário, palestra, trazendo especialistas de fora. O tema em debate. Nessa fase de debate, deve-se enfatizar que o voluntariado proposto é aquele sustentado pela cidadania. Destacar sempre o valor da contribuição de cada um para melhorar a vida do seu bairro, da sua cidade. Mostrar que o voluntariado não é apenas somente atender necessitados, é também música, poesia, esporte, apresentação de um coral. Cada um dá o que tem de melhor, muitas vezes aquilo que já faz dentro da empresa. Levar para a comunidade técnicas modernas, conhecimentos, método de trabalho. Outro ponto importante é dar voz aos funcionários, permitir que expressem suas opiniões. Eles precisam sentir que não tem uma atividade imposta. Devem chegar à conclusão de que há espaço para se apropriarem do programa. Item 22. Mapeando o público interno. Como os funcionários suficientemente informados, passa-se a fase de levantar informações de modo mais consistente para mapear experiências, interesses e competência. Em síntese, o que se vai procurar saber é o seguinte: quem já faz ações voluntárias, em que áreas? Quem se interessa em fazer, em que áreas, com que disponibilidade de tempo? Que habilidades, competências poderia pôr à disposição? Quais são as suas reais motivações? A experiência demonstra que esse tipo de levantamento, quando bem preparado, costuma ser retorno muito alto, embora apenas uma minoria dos que respondem vá de fato participar do programa. Quais os meios de apoio ao programa? É bastante útil montar um banco de dados a partir das respostas, montar um quadro claro dessas disponibilidades internas. Numa pequena empresa, o volume de elevado de resposta não vai assustar, é mais fácil você compilar esses dados. Pessoal das áreas de informática, venda e marketing poderá ser a grande valia nessa fase. Ainda no caso de grandes empresas, uma maneira de simplificar a parte do trabalho será usar a internet ou todas as mídias internas para facilitar a comunicação. Na maior parte das empresas, porém, poucos funcionários têm acesso a esse recurso tecnológico, de forma que não se pode escapar do trabalho como um grande volume de questionários em papel. Hoje isso aí está muito mais fácil, as mídias são todas eletrônicas, está tudo online, 24 horas, tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem todas as mídias possíveis e imaginárias. 23. Estabelecendo prioridades institucionais. Alguns exemplos. O programa de voluntariado pode seguir muitos caminhos, conforme os interesses dos funcionários e as habilidades que eles têm a oferecer. Mas, independentemente de eventuais ações paralelas para atender os anseios do corpo funcionário, o programa poderá ter suas prioridades alinhadas com o objetivo da empresa. Isso implica definir público-alvo ou área geográfica de atuação. Isso é fundamental. Ações voltadas à criança podem ser uma estratégia interessante para uma fábrica de brinquedos, por exemplo. Atividades como as populações de seu entorno são importantes para as empresas que ocupam grandes áreas. Ações voltadas à chamada inclusão digital casam perfeitamente com empresas de informática. Ao definir essas prioridades, é preciso certificar-se de que a oferta de programas da comunidade não vai gerar conflitos internos. Por exemplo, criar um curso profissionalizante sem oferecer oportunidade equivalente aos seus funcionários ou lançar um programa de construção e mutirão na favela ao lado e esquecer os funcionários sem moradia adequada. 24. Conhecendo a comunidade. Importantíssimo. Tendo claro que os funcionários podem oferecer bem como as prioridades institucionais da empresa, é hora de conhecer melhor a comunidade.
Mas qual comunidade? Naturalmente, aquela a qual o programa de voluntariado pretende dedicar-se, né? Comunidade pode ser definida por um bairro, uma cidade, um conjunto de prédios, mas também pode ser um segmento da população. Quando se procura conhecer a comunidade, em síntese, o objetivo é descobrir necessidades que possam ser supridas pela ação voluntária, como também levantar o que já vem sendo feito naquela comunidade, né? 25. Qual a conclusão para a adoção de um programa de voluntariado empresarial? O tema da responsabilidade social está contagiando o cenário empresarial brasileiro. Está cada vez mais evidente que um posicionamento socialmente responsável é um diferencial competitivo que traz bons resultados. Nesse contexto, o desenvolvimento de programa de voluntário é uma opção estratégica que propicia benefícios, gerando uma relação na qual todas as partes ganham. Ganham as empresas e seu negócio, ganham os funcionários e os gestores envolvidos, ganham as entidades receptoras das atividades voluntárias, ganha a comunidade. Aliando-se a uma instituição com propostas de ação real de valor. Uma alternativa bastante eficaz é buscar uma parceria com uma organização do terceiro setor que apresente propostas de ação que possam agregar valores, tais como proposta de projetos sociais, educacionais, culturais, perfeitamente alinhados com o objetivo da empresa e estratégia. Seja uma instituição estruturada que já utiliza trabalho voluntário de forma que possa incorporar novas equipes em seus projetos. Seja uma instituição que tenha reais condições para agregar conhecimento, divulgar a marca da empresa, enriquecer e motivar seu pessoal. Aqui nós temos, quando esse seminário foi feito pelo nosso vice-presidente Bolívar Lomba Ribeiro, infelizmente já falecido, ele foi feito na época do Instituto PAI, do IPAI, que era uma organização de interesse público, que existiu durante 15 anos, qualificado como interesse público, né? E, inclusive, toda a legislação dá incentivo fiscal às empresas que trabalham, né, com doações para esse tipo de organização. Hoje, a Rede Brasil Cidadão, que deu sequência à obra do Instituto PAI, ela não é ponta de lança de realizar projetos sociais. Ela disponibiliza todos os seus 32 anos de trabalho, todos os seus conteúdos para organizações que pretendam, sim, fazer essas atividades. E a Rede Brasil Cidadão faz o meio de campo de atrair empresas patrocinadoras desses projetos, já que nós vamos oferecer esse seminário de sustentabilidade para todas essas empresas e a marca de .org no site da Escola Cidadania com o nome da empresa, escolacidadania.org, para todas aquelas que participarem, parceiras dos projetos sociais em comunidades, prioritariamente, no nosso caso, da Rede Brasil Cidadão, em áreas de vulnerabilidade social em comunidades, para onde nós queremos levar as escolas de cidadania. Mas aí, cada empresa vai definir qual é o seu objetivo. Esse foi o seminário de sustentabilidade na aula, né? Na videoaula que fala sobre voluntariado. E, como sempre, nós terminamos aqui a nossa videoaula apresentando a organização Rede Brasil Cidadão, que tem como ponta de lança a Rádio Brasil Cidadão, com todas essas mídias, www.escolacidadania.org, o site brasilcidadão.site.radio.br, a Rádio Brasil Cidadão, o Facebook Brasil Cidadão, tanto grupo quanto página, o YouTube Brasil Cidadão, o Instagram O Brasil Cidadão e o nosso e-mail brasilcidadão@escolacidadania.org. É só clicar e começar a ouvir a Rádio Brasil Cidadão. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Muito em breve, esse seminário estará na programação da Rádio Brasil Cidadão. Porque é para você, é por você, mas tem que ser com você. Maurício Menezes, muito obrigado pela atenção.